existe um ponto exato onde a razão humana se quebra e o pavor assume o controle. Eu estudo exatamente esse ponto. Sou o Dr. Fábio Andrade e nesse episódio não vamos apenas contar o relato, hoje a gente vai dissecar a patologia do medo por trás da paralisia do sono. Eu estava gritando pelo meu marido, mas só ouvia ele não. Agora vem a parte mais bizarra, o momento em que eu estou acenando pra ninguém. Me lembro que eu vi uma criança e comecei a assinar pra ela, porém eu não estava acordada. Imagine que agora, exatamente às 3 da manhã, seu cérebro decide acordar, mas ele esqueceu de avisar ao seu corpo, né? Então você abre os olhos, enxerga o teto do seu quarto, mas seus braços pesam toneladas. Você tenta gritar por ajuda, mas suas cordas vocais estão desligadas, né? Muitos chamam de bruxa sentada no peito ou visita do obsessor. A medicina convencional rotula uma simples intrusão do sono REM na vigília, mas como pesquisador, o que me intriga não é a falha mecânica do cérebro, e sim a consistência estatística das alucinações. Porque milhares de pessoas em culturas e séculos diferentes descrevem exatamente a mesma silhueta sombria ao pé da cama. Hoje, deixaremos de lado as explicações superficiais e vamos analisar a paralisia do sono sob a ótica da neurociência, de fronteira e da fenomenologia. Então prepara aí teu prontuário, e o que os dados revelam é muito mais inquietante do que um simples pesadelo. Como pesquisador, eu te afirmo, há algo que os artigos científicos não conseguem explicar totalmente. Primeiro, porque 80% das pessoas em culturas que nunca se comunicaram têm a mesma silhueta sentada em cima do seu peito. Vamos falar sobre o objeto de estudo, né? Então, o fenômeno ele ocorre no estado hipnagógico, né? O que é isso? O corpo entra em atonia muscular, é um mecanismo de defesa para que você não encene seus sonhos, ou seja, o seu córtex frontal desperta precocemente. Então você está lúcido, mas encarcerado em sua própria carne. Cientificamente, isolamos o locus coeruleus, né? E a amígdala, o centro do medo. No entanto, a tese que propõe hoje vai além, né? Se a consciência está desperta, se a consciência, né, está desperta em uma frequência que o corpo ainda não processou, estaria o cérebro captando interferências externas que a biologia normalmente filtra? Então, vamos tentar entender um pouco desses padrões cerebrais. A ciência cética, ela afirma que a sombra, né, the shadow man, é uma projeção do esquema corporal do próprio indivíduo, ou seja, uma falha na junção temporoparietal, né? Mas como explicar a precognição ou conhecimento de informações externas relatado por pacientes durante episódios? Tem um caso curioso em 1978 que foi registrado por uma clínica em Toronto, né? 3 pacientes em quartos diferentes descreveram a mesma entidade movendo-se pelo corredor no exato minuto em que os aparelhos registraram picos de adrenalina anormais em todos eles de forma simultânea. Então, se é uma alucinação individual, por que a resposta fisiológica foi coletiva? Então, a lógica científica obriga a gente a considerar, peraí, a gente está diante de uma falha sináptica ou de uma sensibilidade neural amplificada a presenças que habitam o espectro que não enxergamos. É curioso, eu estava conversando com uma pessoa no meu círculo mais íntimo, falando justamente sobre esse vídeo, e eu estava conversando sobre essa ideia de paralisia do sono, e ela me confidenciou, né, que ela tinha na sua adolescência muitos problemas com paralisia do sono. Essas paralisias, essas sessões de paralisia do sono aconteciam normalmente quando ela dava aquele cochilo da tarde, né? Ela dava aquele cochilo da tarde, dava essa paralisia do sono. Então era uma coisa que acontecia aqui e ali, né? Mas com o passar do tempo,
essas paralisias elas foram aumentando, aconteciam todos os dias de tarde e depois aconteciam todos os dias à tarde e todos os dias à noite. Foi que essa pessoa ela começou a ter medo de dormir, porque ela não queria ter essa paralisia, ela não queria ver exatamente esses vultos pretos, essas coisas que a perseguiam, né? Então, a coisa para esta pessoa só se resolveu quando essa história foi contada a um pastor. O pastor foi na casa dela, o pastor orou por ela, e a partir daquele momento, aquela sensação de estar sendo perseguida por algo maligno e sobrenatural desapareceu. Aí eu pergunto: isso foi algo que foi criado pela mente dela e a oração do pastor trouxe a solução, ou realmente foi algo sobrenatural que aconteceu? Tem um livro muito interessante que é chamado A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. E esse livro ele trata uma questão parecida. Fenômenos anormais começam a acontecer e tem pesquisadores lá, tem cientistas lá. E a questão é, isso é fruto da minha mente ou isso é realmente algo que não pode ser explicado pela ciência? Acho que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente tem que fazer em todo e qualquer processo. Por exemplo, eu vou falar aqui com vocês sobre este artigo aqui, tá? Esse artigo, tô colocando ele aqui na tela, é The Ghost in the Machine, né? O fantasma na máquina. Esse artigo ele foi, como você pode olhar aí, publicado pelo Jornal da Sociedade de Pesquisa Psicologia. Inclusive, o link desse artigo e de outras fontes eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar aí junto comigo, pesquisar, se aprofundar um pouquinho mais. Então, qual é a lógica interessante desse artigo, né? O Fantasma na Máquina. Ele foi publicado em 1998 pelos autores Vic Tandy e Tony Lawrence, né? Então, eles nesse artigo eles investigam uma causa natural para certos casos de supostas assombrações, né? Então, eles utilizaram a experiência pessoal de Vic Tandy em um laboratório. Os autores eles demonstram como uma onda sonora estacionária de 19 Hz, ou seja, infrassom, pode criar fenômenos sensoriais que sugerem a presença de um fantasma sob certas condições, né? Então, o artigo ele incentiva pesquisadores de casos paranormais a descartarem essa explicação física antes de concluir que um evento é sobrenatural, né? Então, é muito importante esse ponto aqui, porque precisa haver uma responsabilidade muito grande antes de você dizer que algo é sobrenatural. Dizer, não, isso aqui é um espírito que me atacou, ou uma coisa do tipo. Você tem que ter muita responsabilidade para falar um negócio desse. Não é simplesmente dizer, foi um espírito, foi um problema. Não, é você dissecar um pouco mais, porque em muitos momentos nós temos uma predisposição a pensar no sobrenatural. Vou contar um caso curioso. Eu fui assistir um filme de terror com os amigos e eu lembro que foi o filme O Ritual, do Anthony Hopkins. Nesse filme, né, as pessoas ficavam possuídas, as pessoas possuídas por espíritos malignos, elas tinham o hábito de ficar arranhando o chão ali, né, até as unhas se destruírem e os dedos sangrarem. Então, um filme que tem lá seu certo terror. O que deu uma pimentada nesse filme é que eu assisti ele com os meus amigos às 2 da manhã. Né? Então, eu assisti o filme, chego 4 e pouco em casa e chego 2... Não, eu assisti foi meia-noite, mais ou menos, perdão. Assisti mais ou menos meia-noite, o filme terminou umas 2 e uns trocadinhos, cheguei em casa e tomei um banho rápido e dormi. Eu lembro que antes das 3 eu já estava dormindo. De repente eu acordei com um barulho de arranhados embaixo da minha cama. O barulho dos arranhados eram iguais aos barulhos dos arranhados das pessoas possuídas no filme. O que deu uma pimentada maior ainda foi quando eu peguei o celular,
Fui ver a hora, eram 3 da manhã. Normalmente, 3 horas da manhã é tido como uma hora morta, a hora onde os espíritos malignos se manifestam e tal. Então, eu já tinha visto o filme, acordo 3 da manhã com barulho de arranhado embaixo da minha cama. Então, eu fiquei naquele momento. Eu vou ver o que é ou não vou ver. Eu juro que eu fiquei assustado, né? Eu acho que qualquer um, em circunstâncias normais, ficaria assustado com isso. Então, desço da minha cama, assustado, né? Eu lembro que eu tinha uma barra de ferro perto. Era alguma coisa que tava. A minha casa estava numa construção, então tinha algum pedaço de madeira, ferro, alguns pedaços da casa. Eu peguei um pedaço de ferro que tinha lá, desci da cama, rapidamente liguei a luz e me preparei para bater no que saísse debaixo da cama. Quando eu olho, sai a minha gata Aquarela, minha bichinha, que inclusive está bem ali, dormindo, né? Então, eu achei que era um fenômeno maligno sobrenatural, mas na verdade era a minha gata. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no momento de afirmar que isso é sobrenatural ou não, porque a gente pode estar sendo irresponsável. Então, ó, o Vic Tendi, autor deste artigo que está aparecendo para você, ele trabalhava em um laboratório de equipamentos médicos onde circulavam rumores de que o local era mal assombrado, né? Talvez aí onde você trabalha, a sua escola, a sua empresa, talvez tenha esse mesmo relato, né? Esses relatos incluíam sentimentos de depressão, calafrios, sensação de estar sendo observado, né? Tandy até teve uma experiência visual, ele viu uma figura cinza e indistinta em sua visão periférica, que desapareceu quando ele virou para encarar, né? Então, no dia seguinte, Tandy notou uma lâmina de esgrima vibrando freneticamente em torno da bancada, né? Mesmo sem ser tocada. Então ele percebeu que a lâmina estava reagindo a uma energia invisível, uma onda sonora estacionária de baixa frequência, o que normalmente, se você visse, talvez eu visse, a gente já ficaria assustado, né? Então, essa onda sonora, essa fonte de som, era um novo ventilador extrator instalado no sistema de ventilação, que criava uma ressonância perfeita no formato do corredor do laboratório, né? Então, isso causa efeitos do infrassom no corpo humano, classicamente. Então, o artigo ele explica como frequências em torno de 19 Hz afetam o organismo, seja na visão, até tem um relatório da NASA, ele menciona que a frequência de ressonância do globo ocular humano é 18 Hz, então isso pode causar vibração nos olhos, resultando em borrões na visão, que podem até ser interpretados como uma figura sombria, demônio, fantasma, né? O infrassom pode causar hiperventilação e ataques de pânico, gerando a sensação de falta de ar, tontura e medo intenso e inexplicável. Então, infrassom, nem todas as pessoas sentem os efeitos da mesma forma, né? Porque a frequência de ressonância das partes do corpo varia de indivíduo para indivíduo. Mas você vê que o fantasma ele foi exorcizado simplesmente modificando o suporte do ventilador, que eliminou a onda estacionária. Então, os autores desse artigo, eles alertam que corredores longos são locais ideais para a formação destas ondas e devem ser investigados com cautela em casos de assombração. Então você vê, há todo um cuidado / responsabilidade em identificar uma parada como sobrenatural ou não, né? Necessita-se desses cuidados, tá? Eu vou trazer também agora os estudos de um cara chamado Baland Jalal, né? Esses estudos liderados por ele são muito importantes, porque ele é um pesquisador da Universidade de Harvard, ele é amplamente reconhecido como uma das maiores um dos maiores especialistas mundiais no fenômeno da paralisia do sono. Então, o trabalho dele é particularmente famoso por 2 motivos. Primeiro, análise cultural de como diferentes sociedades interpretam essas visões e o desenvolvimento de uma terapia específica para tratar o problema. Então, aqui estão os detalhes principais aí sobre as pesquisas dele. Primeiro, ele tem a terapia de meditação-relaxamento, a MR Therapy, né? Esse estudo mais impactante de Jalal envolve a criação da terapia de meditação-relaxamento, né? O primeiro tratamento focado no que fazer durante um episódio de paralisia. Em um ensaio clínico publicado em 2020, em parceria com a Universidade de Bolonha, Jalal demonstrou que essa técnica pode reduzir drasticamente a frequência e o medo dos episódios. Então ele coloca essa terapia AMR em 4 passos. Primeiro,
reavaliação cognitiva, ou seja, lembrar-se de que a experiência é comum, temporária e não perigosa. Segundo ponto é o distanciamento emocional, ou seja, minimizar o pânico, pois porque a gente sabe que o medo ele intensifica e prolonga a situação. Terceiro ponto é meditação com foco interno. Se você focar em um objeto interno positivo ou em um mantra, ignorando as alucinações visuais auditivas, você vai conseguir passar por isso. E, por fim, o relaxamento muscular, né? Evitar a tentativa de tentar se mover à força, né? É que isso vai gerar tensão, isso gera mais pânico, e focar no relaxamento. Existem estudos psicológicos que afirmam que nós não podemos sentir emoções contraditórias no mesmo momento. Então, eu não posso estar com raiva e estar calmo ao mesmo tempo. Então, se você está numa situação de pânico, você se foca num sentimento de calma, isso vai eliminar essa dificuldade. Então, ó, a gente sabe, e Jalal ele menciona, a influência da cultura nesses estudos comparativos, seja no Egito, Itália, Turquia, Dinamarca, enfim. Porque, olha, no Egito, muitos acreditam que a paralisia é causada por um gênio maligno, né? Então, isso gera aí vários níveis de medo, né? Ironicamente, causa mais episódios, ou seja, mais frequentes e maiores. Né? Na Itália, algumas comunidades interpretam como um ataque de panda fesh, né? Que é uma criatura parecida com uma bruxa ou um gato gigante. Na Dinamarca, a tendência é interpretar o evento como um problema biológico ou estresse, o que resulta em menos pânico e episódios menos aterrorizantes. Né? Então, Jalal ele propõe que a paralisia do sono funciona em um ciclo de feedback negativo, né? Quando você acorda e percebe que não pode se mover, o cérebro tenta resolver a discrepância entre a intenção de mover o corpo e a falta de sinal muscular, né? Então isso pode gerar aí uma projeção do eu fora do corpo ou a sensação de uma presença ameaçadora no quarto. É interessante focar um pouquinho mais no passo 3 da terapia de meditação relaxamento, né, de Jalal. Né? Então, essa meditação focada internamente, aqui a gente tem que perceber que é ignorar para desarmar. Né? Porque durante uma paralisia do sono, o cérebro ele entra em um estado de hipervigilância. Né? Então, o sistema de detecção de ameaças, a amígdala, ela está no auge. Então, se você foca na sombra no canto do quarto ou no som de passos, o cérebro interpreta isso como uma confirmação de perigo. Então, ele libera mais adrenalina e prolonga o estado de paralisia. Então, fechar os olhos, escolher uma âncora. Né, Jalal fala, o que é escolher uma âncora? Você deve focar a sua capacidade mental num objeto interno. Né, uma memória positiva, imagem de um ente querido. Jalal, ele explica que o cérebro tem uma capacidade limitada de processar informações sensoriais. Então, ao inundar a sua consciência com um foco interno voluntário, você rouba a energia do processo que está gerando a alucinação. Então, isso é muito importante. Você reduz a atividade na amígdala, você dissipa essa projeção. Então, Jalal dá uma dica importantíssima. Ele diz: trate a alucinação como um ruído de rádio de fundo que você decide ignorar para ouvir uma música que gosta mais. Né? Fecha aspas aí para Jalal. Então, ó, a medicina ela pode tratar os sintomas com antidepressivos e higiene do sono, mas ela não consegue explicar a sensação de malícia inteligente relatada por muitos pacientes. Talvez a paralisia não seja uma doença, mas um estado de percepção bruta. Um breve momento em que o filtro da evolução falha e vemos o que realmente está no quarto conosco enquanto descansamos. Então, se você acordar essa noite e não conseguir se mover, não luta contra a biologia. Né? Então, olha, observa a sombra, ela já está observando você. Né? Se você valoriza aí o terror fundamentado em pesquisa e deseja explorar os arquivos que a ciência convencional prefere ignorar, não te esquece, te inscreve no canal, porque o conhecimento é a única defesa que nós temos, se houver defesa, é claro. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, forte abraço e eu